Opa, consegui. Pronto. E aí, Carlinhos, tudo tranquilo? Tudo em ordem, graças a Ah, Deus. Muito trabalho, mas está dentro do possível, dentro das nossas possibilidades também. Graças a Deus, tudo em paz. joia. Tô vendo aí, você tem um cocar aí do grande guerreiro atrás de você, ó. Tem, aqui no norte, né, todo, você foi juiz aqui no norte, então tem muitas etnias, nós temos sempre questões indígenas também, e eu tenho aqui um cocar caritiano e um cocar cinta larga, que são duas etnias que têm terra indígena aqui em Rondônia. Quando eu estava em Marabá, e tinha uns chicrins, né? Eu me lembro também que eles me deram um cacique desse, viu? Falaram que era o grande guerreiro. Tá aqui em casa aí, ó, guardado. É Dá autoridade, aí é para autoridade. Aqui é exibir. só enfeite, o seu é autoridade. Ô, Carlinhos, mas aqui, ó, vamos então começar a conversar. O pessoal está aqui, eu estou vendo, a Mariana está falando, ó, vou postar no fim do ano aí a baixa de acervo em Roraima, que também ela fez o nosso Ah, curso do Ágil, e a Mariana nós também vamos conversar com ela aqui. Mas assim, né, nós tivemos o curso do AGE aí na seção judiciária de Rondônia. Foi uma experiência muito boa, né, Carlinhos? Eu acho assim, uma turma aí muito engajada, né? Uma turma aí disposta, ideias boas, práticas interessantes. E você já está aí há quanto tempo? eu estou aqui em Rondônia desde 2013, mas eu estive na primeira vara, que é civil, plena, e de 2017 para cá, aqui na quinta vara. Então, completamos aí 5 anos, né? 8 anos quase. Né? E você está na vara ambiental aí já como diretor de secretaria, né, Como esses dizer, anos todos. desde 2017. É. Agora, no início de abril, semana passada, eu completei 28 anos de Justiça Federal. É, isso é estrada, hein? Tenho mais tempo de justiça, mais da metade de justiça do que de vida. Beleza, mas de bons serviços prestados, né, Graças Carlinhos? a Deus. Graças a É. Deus. E aqui, outro dia eu também estava lá procurando uns, como é que fala? Uns tutoriais sobre PJE, tudo tal. Encontrei você ensinando a mexer no PJE. Ué. Eu não sabia desse seu lado, não. Eu faço parte do grupo de instrutores e também pelo CEDAP do TRF1. Eu sou um dos fornecedores de conteúdo do PJE. Né? A gente trabalhou no PJE de primeiro grau, tem outros colegas com PJE de segundo grau, o GEL, faz parte aqui do AGA, que é um grande colega, super capaz, também é um instrutor de PJE na primeira região. Isso, tá, que beleza. Eu vi lá, estava lá você, o GL e tinha mais um também que eu não me recordo bem, dando umas dicas aí do PJE. Mas vamos lá, vamos falar sobre aí a Quinta Vara Federal. O que você me conta dela? Né? Como é que ela, a competência, desafios, como é que você encontrou quando ela chegou? Acho que antigamente tinha competência penal também, né? Tinha. Ah, Deixa eu voltar até um pouquinho, Sim. acho que é interessante para contextualizar. A matéria ambiental e agrária, em geral, é um pouquinho mais complicada e não é tão comum nas demais varas da Justiça Federal. Tem muita saúde, muita previdência, muito mandado de segurança, muito tributário, mas a parte ambiental e agrária não tem tanto. E nas varas do norte tem mais. Então, geralmente, o que se viu foi que as unidades de competência mista, antes de ter as varas criminais, deixavam um pouco de lado esses processos, por serem mais complicados, por serem volumosos, por necessitar de perícia, via de regra, e por ter outras prioridades, como mandado de segurança, questões previdenciárias, então, e réus presos. Então, os processos ambientais e agrários, antes da criação das varas ambientais na primeira região, em regra, ficavam um pouquinho de segundo plano. Em 2010, foram criadas 4 varas ambientais com competência civil e criminal, inclusive GEF criminal, em Belém, em Manaus, em São Luís e aqui em Porto Velho. Então, desde 2010 é que tem essas varas. Bom, como as varas
que tinham essa competência antes transferiram para nós esses processos, em regra, nós recebemos alguns processos trambolhões, coisa velha, não tão bem instruída, e que precisou de muito trabalho para dar uma saneada. Então, de 2010 a 2017, o tempo que eu vim para cá, foi muito tempo em que os colegas que passaram antes, os juízes que passaram antes, os diretores, tiveram muito trabalho em ajustar essa velharia, tentar equacionar o trabalho, sem contar, é evidente, com a constante ajuizamento de novas ações, os procedimentos criminais, as operações da Polícia Federal na área ambiental e agrária, muitos réus presos, e a realidade de cada unidade da federação um pouquinho diferente das outras. A gente pensa, principalmente na Centro-Sul, ao norte é tudo igual, mas vocês aí em Minas Gerais agora, na sexta região, que os outros vão dizer, agora tá bom que é tudo igual. Não, vírgula, não é tudo igual. O norte de Minas é diferente, a região serrana é diferente, o sudoeste de Minas é diferente, apesar das diferenças serem menores, mas ainda tem muita diversidade. No mesmo modo aqui, as varas ambientais de Manaus, de São Luís, de Belém e de Rondônia são muito diferentes. Nós aqui em Rondônia, como somos um estado criado a partir da reforma agrária, a partir da implementação de políticas de reforma agrária e ocupação de território na década de 70, temos muitas questões agrárias e ambientais que outros não têm. Nós temos praticamente todo o estado ocupado. O Amazonas, por exemplo, tem uma área vasta de território, mas as questões ambientais dele estão no sul do estado, que é o avanço da fronteira agrícola de Rondônia e do Mato Grosso, avançando para o sul do Pará e o sul do Amazonas. Mas a região de Manaus não tem tanta questão ambiental. Tem projetos de assentamento também, mas tem outros tipos de problema que a vara ambiental aqui em Rondônia tem. Então, você está falando uma coisa interessante mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas é proporcional, né? Quanto maior a ocupação, mais problemas ambientais vão surgir. Né? Sim, com certeza. E acaba que o Amazonas ainda tem uma área muito grande, né? Assim, pouco explorada. Né? Mais de 95%, salvo engano, entre 90% e 95% do território do Amazonas ainda é intacto. As populações no estado se estabelecem muito em zonas urbanas. A população rural é muito rarefeita e são ribeirinhas à margem dos rios, de modo que não temos tanto problema ambiental quanto aqui. Sim. Temos, evidente, tem muita área indígena, tem vastas unidades de conservação também. Tem unidades de conservação maiores que Sergipe e Alagoas juntos. Então, para um servidor do ICMBio tomar conta. Então, é bem difícil essa lida. E aqui, mas aí, olha só, é terrível você lidar com velharia, né? Processo velho. Né? Acho que é a pior coisa que tem. Então, assim, você já recebeu aí um legado que não foi bom. Mas, assim, quando tirou a competência penal, deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada porque nós temos aqui, em frente a Porto Velho, uma área de preservação ambiental no Rio Madeira. E tem muito ouro. Os garimpeiros de balsas e dragas entram e fazem a mineração, fazem a prospecção com dragas. E é crime, é a área de preservação ambiental. E, recorrentemente, nós tínhamos prisões em flagrante, nós tínhamos processos contra a exploração ilegal de madeira tirada de terra indígena, ou de unidade de conservação. Então, recorrentemente, nós nos destacávamos, 3, 4 pessoas da vara, para trabalhar com processos de preso ou com processos de operação policial. Quando nós perdemos a competência criminal, em 2020,
nós conseguimos dar uma respiradinha e focar um pouco melhor em outros problemas tão importantes quanto a questão criminal. Mas não só o Dr. Dimes, que é o juiz titular, o Dr. Chamil, que é o substituto da vara, assim como nós, membros da equipe, temos que o direito penal é a última ratio. Não é com a vara ou a espada que se resolvem problemas sociais de décadas. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro tem essa de não resolver os problemas sociais e querer resolver tudo na base do chicote, resolver tudo na questão criminal. E data vênia talvez não seja a proposta mais adequada. Então, quando saiu de nós a competência criminal, nós podemos focar um pouquinho melhor em centenas de processos de conflito agrário, com mortes de poceiros, pessoas expulsas de seus imóveis ou das suas posses, pessoas que foram trazidas pelo INCRA na década de 70 e 80 para ocuparem, foram expulsas, seja pelo INCRA, seja pelo poder público, porque criou depois unidades de conservação onde tinha assentamento. Nós tivemos aqui um absurdo de o INCRA assentar as pessoas e depois vir a FUNAI e dizer: ei, isso aqui é área indígena. Cara, vocês não se conversam antes não de fazer um projeto? E nós tínhamos que resolver problema que a administração não resolve. Aliás, esse é o nosso dia a dia, né? A administração do Poder Público Federal não resolve o problema que deve resolver e as coisas desabam no judiciário e, em razão de preceito constitucional, nós temos que dar solução. Embora são questões sociais que deveriam ter sido resolvidas pela ação do Estado. Então, nós conseguimos dar uma visão um pouco melhor, um foco mais próximo para essas questões também importantes de questões agrárias e ambientais, depois que nós perdemos a competência criminal. Ô Carlinhos, quando você fala nós aí, o juiz substituto ele está afastado, questão de... Afastado. Tá, então é o doutor Dimes aí que está... doutor Dimes que está carregando o piano, então. Sim, ele que está carregando o piano. É você e quem mais? A equipe são quantas pessoas? A equipe hoje, comigo, são 14 pessoas. Eu sou extra-quadros, eu sou da Justiça Federal do Amazonas e estou cedido aqui para ocupar o cargo em comissão. E no e-book eu menciono o nome de todos os colegas. Mas só por questão de evitar injustiça, o trabalho é desenvolvido também uma participação importantíssima pelos nossos estagiários, que já vieram aqui, já passaram. Hoje são profissionais, estão do outro lado do balcão, alguns estão conosco ainda. Nós temos prestadores de serviço que colaboram com primor no serviço da vara. Então, não é um concerto a 4 mãos, não. É um concerto a 20 mãos. Mas o grupo de servidores é apenas 12, comigo 13. Não, tá certo. Aliás, 14 comigo. Tá. E o acervo atual da vara está em quanto? Hoje nós temos 6.490 processos nessa faixa, o acervo total. E conseguimos baixar, nesse tempo, de um pouco a menos de 5 mil processos. Temos 4.900 processos em tramitação ajustada. A gente tem mantido uma taxa de redução, tanto de redução de processos no acervo total, como redução do acervo em tramitação ajustada. Quanto mais a gente consegue reduzir, maior vai ser a nossa taxa de rotação do acervo. Chegou em épocas que a gente rodava o acervo a cada 8 meses, a cada ano. Hoje, desde o ano passado, a partir da implementação das medidas que a gente fez no curso da gestão judicial, nós temos mantido, em regra, a cada 3 meses, a rotação desse acervo de tramitação ajustada na faixa de 5 mil processos. Se você for pensar bem, né, Carlinhos, imagina você movimentar um processo a cada 8 meses, a cada ano. Né? Assim,
a população é uma coisa assim, você não tem nem como explicar, né? Não, como eu disse, estou na justiça há mais de 28 anos. Eu trabalhei numa unidade que a gente colecionava folhinhas de inspeção no processo. 3, 4, 5 folhinhas de inspeção. Poxa vida, é pedir para se suicidar, né? Qualquer pessoa minimamente honrada e se frustra com uma situação dessas. E é o que a gente busca não ter. Nós conseguimos, com essas medidas, estabelecer padrões de trabalho, estabelecer prazos de conclusão de processo e prática de ato judicial, estabelecer o prazo para a prática de cumprimento de atos judiciais, que hoje antes não tinha. Antes a gente chegava aqui, o cara, quando é que vai sair esse mandado de emissão da posse? Não sei, cara. Não sei, porque eu tenho 300 coisas para fazer. Hoje não. Hoje eu posso dizer para ele, em até 90 dias, que é o prazo que eu rodo o meu acervo, vai ter cumprimento desse despacho. Em até 60 dias de conclusão, o juiz vai despachar o seu processo. Então, hoje, as partes que procuram a quinta vara têm essa previsibilidade e conseguem esperar com maior tranquilidade a prestação jurisdicional. Isso se torna um ciclo virtuoso, porque ele também deixa de vir no balcão, deixa de me incomodar no WhatsApp, no balcão virtual ou no balcão da vara, porque ele sabe que daqui a tanto tempo vai ter aquela medida que ele aguarda. Ora, se eu perco se eu ganho, na verdade, né, esse tempo sem o atropelo, sem o atrapalho do advogado, da parte vir procurar a informação, eu transfiro esse tempo para ser tempo útil analisado nos processos, na prática de atos, de confecção de expedientes e tudo mais. Ô Carlinhos, e você notou isso mesmo? Tipo assim, o pessoal parou de procurar, de ficar reclamando, porque assim, realmente, ó, 90 dias, talvez dentro do volume, né, a complexidade dos processos é o que foi possível fazer. Se fosse de 30 em 30, melhor ainda, né, mas é um acervo enorme, né, são milhares de processos. Mas acaba uma coisa que eu sempre acreditei, é a questão da previsibilidade, né? Se você dá uma previsão para o cliente lá, para quem está precisando do serviço, e essa previsão é cumprida, as pessoas tendem a esperar com mais paciência, né? Aquela teoria lá da psicologia da espera, né? Exato. Uma espera sem prazo e uma espera com prazo, a com prazo é muito mais fácil de você esperar. Você sabe que chegando daqui 90 dias você vai ter uma resposta. É como esperar uma pizza que você chegou no restaurante. Em 20 minutos. Em 20 minutos você espera. Mas se você saber quando é que vai chegar a sua pizza, você se irrita e você, se puder, pula no pescoço do garçom. Não, é por aí mesmo. Mas aqui, ó, até mesmo antes do curso, vocês já estavam lá, né? Você acha que é um cara que sempre gostou muito de gestão, né? E você já estava conseguindo reduzir o acervo. O que você me conta assim? Teve alguma coisa mais decisiva, uma coisa mais importante? É ritual de gestão? Você tem feito ritual de gestão? Tem envolvido mais a equipe? O que você me conta? Sim, nós, Dr. Dines também, o Dr. Chamil são muito pragmáticos. A gente já tem trabalhado. Eu trabalho em direção de secretaria desde 2008, então já tem um tempinho. E eu gosto de gestão, eu gosto de trabalhar. Aliás, diga-se de passagem, em regra, a Justiça Federal é muito bem qualificada e são pessoas que trabalham. Tem aqui e ali alguém que não trabalha tanto, mas destoa, está fora da curva, não é a regra. Eu brinco, quando eu entrei na Justiça, 28 anos atrás, eu pensava, cara, me dei bem, vou ganhar muito, vou ser marajá e não vou trabalhar. Me enganei, estou lascado. Trabalho demais, ganho razoável, mas não o suficiente para o trabalho que eu devolvo. Mas, sem problema, é a escolha que eu fiz como profissão. Me divirto sempre com o trabalho e procuro sempre fazer o melhor, porque, afinal de contas, a sociedade merece o nosso melhor, Deus merece o nosso melhor, e a gente procura fazer sempre
a melhor forma possível. Eu brinco com o pessoal. Eu só não gosto de fazer coisa à toa, coisa inútil. Me chame para carregar pedra. Tem finalidade, eu vou carregar pedra com você. Ah, é só para tirar daqui, para colocar para ali. Só para isso, para nada mais? Não, então, deixa a pedra aí. Não está atrapalhando ninguém, deixa ela aí. Mas se tiver utilidade, se for realmente necessário, eu vou carregar pedra. Então, a gente procura evitar esses trabalhos desnecessários, procura otimizar muitas medidas aqui, algumas ainda instintivamente, e o curso do AJA veio trazer substrato teórico para algumas coisas. Eu já tinha, por exemplo, eu já tinha adquirido os livros, seus livros do Pedrosa, de gestão judicial, a gente já tinha colocado algumas coisinhas em prática. E os rituais de gestão, aquelas primeiras reuniões de futuro desejado, onde a equipe quer chegar, as metas que eles podem estabelecer para eles, têm sido medidas muito importantes. Retirar gordura. Né? Nós temos muito trabalho e nós trabalhamos à toa. Poxa, trabalhar à toa ninguém merece. Então, vamos tirar gordura. Como tira gordura? O que a gente pode retirar que não prejudique o devido processo legal, que não seja fora dos padrões, que não prejudique as partes? Vamos procurar. Então, essa cabeça de querer fazer as coisas de forma prática e atingir o objetivo com o menor custo, seja custo pessoal, de energia, de material, de tempo, a gente sempre teve em mente, e o curso veio somar e dar base para essas ideias. Joia. Ô, Carlinhos, estou vendo aqui o Diego está perguntando, né? Qual que é a estratégia que você adota aí para manter a equipe engajada na vara? Tem alguma coisa especial? Eu rio sempre. Eu compartilho com os colegas regularmente os nossos números. Outra coisa, desde o ano passado também, a gente publica numa páginazinha do Instagram os nossos dados estatísticos, de modo que a parte possa também ver como é que está indo. Quanto mais transparência no serviço público, melhor, porque as pessoas sabem cobrar, deveriam saber cobrar, ou deixariam de cobrar quando olham, poxa, já estão lotados, não vou cobrar mais do que já está, não. E tem sido bastante útil, embora possa melhorar, evidentemente, mas trazer para os colegas a participação no resultado, validar o trabalho que ele faz. Eu não sou muito de dar os elogios, não. É uma falha minha mesmo, embora eu tenha melhorado um pouquinho nos últimos tempos, mas eu busco compartilhar e fazê-los também responsáveis pelos resultados. Não só responsáveis pelo alcance, mas também responsáveis pelos louros do trabalho. Hoje a gente fez uma pesquisinha com eles e 80% deles entenderam que os resultados obtidos em 2022 eles tiveram uma ação fundamental para alcançar os objetivos. Eles sabem que a vara tem bons números em razão do trabalho deles. E isso é importante, porque a gente não tem aumento para dar, não faz parte do nosso leque de opções. Às vezes é só um tapinha nas costas. Mas o colega, via de regra, é responsável e ele quer ver um bom trabalho. Ele quer saber também que o trabalho dele é válido. Ele quer que haja pacificação social. O colega se frustra quando vê uma invasão de terra destruírem uma plantação, ou então pessoas desalojadas porque teve alagação de lago de hidrelétrica. Nós
temos a consciência, e na nossa equipe todinha tem essa consciência, de que o trabalho é fundamental para esta sociedade local. E é o que que motiva, né? Nos motiva, saber, pô, no final do dia eu posso chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro, saber, hoje foi um dia que eu fiz diferença. Né? Eles sabem disso. Mas aqui, ó, tá até a Mariana também, lá de Roraima, falando, né, que as reuniões gerenciais que ela faz, engajam muito a equipe, né, que até mudou o perfil da unidade dela. Mas, assim, com a sua equipe, não chega a ter uma celebração pelas conquistas, não tem um prêmiozinho de uma folga de vez em quando? Assim, formalizado, eu não tenho folga, mas eu tenho, como, talvez, voltando para a pergunta do Diego e complementando a Mariana, eu tenho um pensamento de que você só pode sacar se você fez o depósito anterior. Se você não depositou na sua conta, você não tem como sacar. Então, antes de cobrar do colega, invista no colega. Invista. Ele precisou sair para ir ao médico, precisou resolver algum problema, o pai está doente, ele precisa tirar licença e não tem licença para tirar, ou não tem como tirar licença. Vá, meu amigo, cuide da sua família, resolva o seu problema, porque você aqui comigo, com a sua cabeça longe quanto aos seus problemas, você não vai render. Então, as medidas assim, a gente investe no colega para depois ter do que sacar. Mas você pode dizer, mas você pode sacar sem depositar. Sim, existe o cheque especial, existe o cartão de crédito que você paga depois, mas os juros são altos. Então, e também tem um cheque sem fundo também, né, Carlinhos? Fundo, que você promete uma coisa e não vai. Então, você pode fazer isso, mas o preço que você paga vai ser maior. Então, é melhor, eu penso, é melhor você investir no colega. Investe no colega. Seja o que for. Mas a questão das folgas, regulamentar, eu não tenho. Mas a gente faz isso, sempre o colega precisa. E eles, então, têm essa convicção de que pode contar comigo no que for. Tem uma situação interessante, penso eu, que na primeira unidade em que fui diretor, eu cheguei com um colega e orientei, olha, faz as RPVs, faz os alvarás, faz nesse sentido assim, assim, assim. Aí ele ficou um pouquinho estranhando, porque era medida diferente do que se fazia antes, mas ele fez. Aí, quando chegou, o juiz viu, achou estranho, chamou o colega, vem cá, que história é essa aqui? Aí o colega foi lá, foi o Carlinhos que mandou. Aí chama o Carlinhos. Aí eu cheguei lá. Eu poderia, se tivesse má índole, se fosse mau caráter, dizer, não, ele fez por conta dele. Eu sairia bem, estava bem na foto, mas eu perderia não só aquele colega, como toda a equipe. Porque ele falaria, o Carlinhos não é confiável. Você não faz o que ele pede porque ele não segura a peteca. Ele não assina embaixo, ele dá para trás. É um covarde, sem vergonha, sem caráter. Pronto, acabou a minha carreira profissional. Não. Foi eu, sim, eu que mandei. Está errado? Está errado, vamos lá. O que o senhor quer, como o senhor quer, vamos consertar. Foi eu que orientei o colega desse jeito. Ganhei o colega, ganhei a equipe. Então, essa sinceridade no trato, a responsabilidade nas coisas que você faz, e como você faz, para evitar o cheque sem fundo, é fundamental para a equipe poder corresponder ao que você pede. Carlos, é isso, né? Assim, para você exercer a liderança, tem que ter confiança. Confiança é o elemento chave, entendeu? O líder que não cria um ambiente de confiança, que inspira confiança na equipe, não vai dar certo. Porque o pessoal tem medo de arriscar. Eles nunca, por exemplo, numa situação como essa, igual você falou, nunca mais eles cumpririam algo que você pediu.
Porque ele falou assim, ó, ele está fazendo diferente e eu sei que ele não vai me bancar lá na frente. Então, assim, confiança é a palavra-chave para qualquer liderança. Mas eu estava até te falando essa questão de folga, eu me lembrei lá de Montes Claros, né, quando eu assumi lá, mas tínhamos duas varas. As varas teve uma redistribuição, a mesma quantidade de processo. Mas com a minha equipe lá, eu falei, ó, gente, se vocês conseguirem reduzir o acervo para X processo até o fim do ano, um dia de folga. Se a gente conseguir fazer isso, um dia de folga. Eram 5 dias de folga. E aí até a diretora lá, né, meu braço direito, falou, doutor Cássio, o senhor vai dar 5 dias de folga para todo mundo, tem 15 pessoas aqui, dá quase 100 dias de folga no ano, se você somar tudo. Eu falei, ó, se o pessoal cumprir, eu dou. E aí o que aconteceu? Passado um ano e pouquinho, nós tínhamos 2.000 processos a menos do que a outra vara. E a outra vara não dava dia de folga. Então, assim, eu falo assim, às vezes aquele negócio também, né, um prêmio, né, a equipe, né, não digo que eles vão trabalhar por isso, né, essa é uma motivação extrínseca que vem de fora. Mas acaba assim, é bom, né, um agrado desse, né, válido, mas acho que o mais importante é motivá-los intrinsecamente, né, internamente, eles terem aquela sensação de dever cumprido. Pois é, até na execução fiscal, por exemplo, que a regra da execução fiscal é enxugar gelo. Nós temos 60% do nosso acervo é execução fiscal. E, cara, o credor não está interessado, todo o trabalho vem para a gente fazer. E, via de regra, a gente não consegue. Como eu tenho uma jurisdição larga aqui, em muitas comarcas do interior, depende de carta precatória, depende de diligência, aí a gente não consegue, os processos se arrastam. Mas a gente conseguiu, por exemplo, no ano passado, mais de 2 milhões de reais recuperados. Por conta que a gente conseguiu rodar aqui de Bacen Júdio, 100 reais aqui, 500 reais ali, 1.000 reais ali, 200 mil reais ali. A gente conseguiu isso. Quanto que foi? Eu perdi 2 aqui. 2 milhões. 2 milhões. De multas ambientais, que em regra são pessoas simples, que estão lá no fim do mundo, no meio do mato, que fizeram um desmatamento irregular. Isso é muito significativo. Eu passei isso para a Procuradoria Federal, olha só, tem um resultado. Então, vamos focar também em processos prioritários para vocês, porque o cobertor é curto. Nosso grupo de servidores é curto. Você precisa focar em processos que sejam de maior interesse para a autarquia, né? Credora, no caso. Então, tem sido bom, inclusive a eleição fiscal. Não tenho tido tanto gelo enxugado assim, em razão do volume de a gente conseguir rodar melhor. Isso aí você até colocou no livro, né? Isso aí acho que é aquele projeto de tratamento adequado, né, dos executivos fiscais. Sim, você tem mantido esse contato próximo, né, com as procuradorias para... Uma vantagem para nós é que aqui na Vara Ambiental são apenas as autarquias que têm impacto ambiental. A ANEEL, o IBAMA, a INCRA, a FUNAI, a ANA, a ANM, e todas representadas pela Procuradoria Federal. Então, eu consigo tratar com a Procuradoria. Nós tivemos problemas nos últimos anos, em especial por conta da pandemia, que eles regionalizaram e nacionalizaram. Então, nem sempre eu consigo falar com o procurador que está trabalhando naquele processo. Eu tenho que buscar a chefia e tentar convencer a chefia para que ele dispense e disperse o acordo, as tratativas, sem ferir a autonomia profissional de cada procurador. Então, a gente tem uma dificuldadezinha depois que eles regionalizaram as matérias. Então, eu tenho, para a mesma Procuradoria Federal, às vezes eu tenho que conversar com o chefe do que é ambiental, eu tenho que conversar com o chefe da parte fundiária e indígena, tenho que conversar com o chefe da parte de cobrança, também com a parte de indígena, né? Eu já falei. Então, às vezes tem 4, 5 pessoas para a mesma procuradoria, que talvez, se fosse um só, a gente resolvesse de forma mais célere. Mas, ainda assim, eu tenho que dizer, as procuradorias federais, a Procuradoria da União, o Ministério Público tem sido um parceiro. A gente tem buscado, outra coisa que também o Instituto, no curso do Instituto, foi bem proveitoso, e vocês falam isso nos livros de vocês também, de a gente procurar a proximidade com os nossos clientes.
vendo o que eles precisam, o que eles podem contribuir com o nosso trabalho, o que nós podemos contribuir com o trabalho deles. Porque, ao final de contas, o trabalho não é do judiciário. Isso eu falo sempre. A sociedade, em regra, vê tudo como problema do judiciário, mas do poder judiciário, quando que o problema não é do poder exclusivamente, mas do sistema judiciário, onde as procuradorias, a advocacia, o Ministério Público são pilares, assim como a gente também o é. E eles precisam se sentir responsáveis pelos objetivos, pelos problemas e pelas soluções. E a gente busca também essa conversa com os nossos clientes preferenciais. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu ouvi foi de você falando, né? Só o judiciário que tem metas, mas essas metas deveriam ser para o sistema de justiça, né? Para todo mundo. Né? O Ministério Público tem que ter a meta, a delegacia de polícia, a procuradoria, porque às vezes o juiz, né, o judiciário, a vara sozinho não dão conta de cumprir a meta. Tem que ter o apoio de todos, né? Um tripé, via de regra, um sistema se encontra em estabilidade quando ele tem 3 suportes, 3 pés. É o mínimo de suporte necessário para um sistema se equilibrar. O nosso sistema, no caso, está só sobre um dos pés. Os outros 2 estão um tanto quanto folgados e eles precisam colaborar. Eu estava falando aqui essa questão das interfaces, né, Carlinhos? Como é que é importante, né, esse trabalho que você tem feito? Né, você tem aí feito contato com... Eu estou vendo aqui também um dos projetos que você mencionou no livro, né, as ações possessórias do INCRA. Você está se reunindo com eles, não é isso? Para tentar solucionar os conflitos fundiários. Nós identificamos que em vários processos de reintegração ou manutenção de posse, o INCRA, como o Estado foi, como repetindo, né, foi criado da reforma agrária. Então, é muito comum o INCRA vir com oposições. Opa, o terreno não é nem do A nem do B, é meu e eu vou usar para a reforma agrária. E esse processo de oposição, o INCRA entra, mas ele não dá a destinação daquele imóvel, nem reivindica para destinar para outras famílias. E a gente fica com um processo sem solução. Então, nós temos buscado essa conversa com o INCRA, que quando ele entrar com oposição, já diga, eu já tenho um projeto aqui, já tenho N famílias que eu tenho analisado o perfil para ser assentado e eu quero colocar essas pessoas lá. Esses ocupantes, atualmente, já analisei, eles já fazem parte da reforma agrária ou não, eles possuem ou não o perfil para serem assentados, o que antes não acontecia. Entrava o processo e aí pronto, ficava o processo, como a gente vê hoje. Ajuiza a ação, pronto, agora impulso oficial, o problema é do judiciário, ele que resolva. Então, nós temos conversado com o INCRA para que ele, quando ingresse com as oposições, traga efetivamente um plano, um projeto, um programa para dar destinação efetiva àquele imóvel que ele quer seja reconhecido como seu domínio. Aqui, Carlinhos, deixa eu te falar, não tem aí na região, por exemplo, imóveis que já foram desapropriados para a reforma agrária, foi feita a destinação aí, né, para as pessoas, só que acabou que eles passaram para frente, venderam, deram uma destinação indevida, e aí, assim, tem muita ocupação irregular. Aparece muito disso aí? Sim, muito, centenas. Os contratos de gaveta, eles passam, a gente tem alguns processos com indício de fraude na destinação do imóvel. Nós temos aqueles assentados que transferiram antes do prazo das condições resolutivas do título que ele recebeu, e fatores assim complicam bastante, porque depois que o camarada vendeu o seu terreninho, a sua posse, ele voltou
para sua terra, ele está na Bahia, está no Mato Grosso, está no Paraná. Então, os processos embolam bastante. Mas essa é uma realidade, sim. O assentado, ele quer o que realmente veio para ser produtor, para ter aquele, tirar o seu sustento desse imóvel. Ele tem o seu imóvel bonitinho, registrou em cartório, com o título definitivo, ele tem acesso ao fomento, a crédito para publicação, para aumentar sua produção, mas nós vemos, sim, com uma certa frequência, títulos que foram, ou que o INCRA vem alegando que teve a condição resolutiva descumprida. E a gente tem que tomar de volta, é evidente, aí não tem muito mais o que fazer. E dar a destinação de volta ao INCRA para que ele faça o assentamento a quem detém o perfil de assentado. Eu estou falando isso porque eu notei isso lá em Marabá, entendeu? E acabou que eu até combinei com o INCRA, eu ia ao projeto de assentamento, eu fazia as audiências lá, e lá a gente resolvia essas questões, entendeu? Às vezes até por conciliação, às vezes dando a ordem judicial. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é que não precisa desapropriar mais nada, não. Basta pegar as ocupações irregulares e dar a destinação correta. Só que isso aí talvez dê mais trabalho, o efeito político é menor, né? Então... eu peguei um processo hoje, estava olhando, uma oposição, que ao final foi julgada procedente, né, porque havia o descumprimento das condições resolutivas, transitou em julgado, e aí o INCRA, olha, eu quero aqui 90 dias para poder analisar se os poceiros que estão na área detêm o perfil de reforma agrária ou não, eu vou precisar fazer vistoria, etc. Ou seja, vai durar mais de 2 anos para o INCRA concluir isso aí. E eu vou ter um processo que eu não vou ter como realizar. Eu não sei se o INCRA em Marabá ou em outras unidades tem um corpo funcional maior, mas aqui é a regra do serviço público, né? Se aposentaram muitos servidores, com a pandemia, infelizmente, também muitos servidores do INCRA, do INSS, do IBAMA, vieram a óbito com milhões de pessoas, com medo das reformas de previdência, se aposentaram. Então, o corpo funcional do INCRA, aqui em Porto Velho, se não me engano, ele é menos do que 30 pessoas para todo o serviço. É muito difícil. Não dá nem para reclamar. Reclamar certo. Ô, Carlinhos, deixa eu te falar, nós estamos caminhando para o fim aqui, mas 2 questões que eu queria colocar para você. Essa questão aí as metodologias que você utilizou na gestão da vara ambiental, só serve para a vara ambiental? Ou dá para aplicar em outras unidades? O pessoal chega e vai assim, não, onde eu tenho aqui minha unidade é diferente, a sua é desse jeito e tal. O que você me diz? É evidente, como conversamos, as unidades têm realidades diferentes, situações, pessoas diferentes, mas os instrumentos, eles, por si só, não tem valor neles, intrínseco. Instrumento é um instrumento e uma faca pode ser usada para cortar um bife ou para matar uma pessoa. É um instrumento. Do mesmo modo aqui, né, com perdão do exemplo grosseiro, mas as metodologias de gestão, elas podem ser aplicadas livremente a qualquer unidade, seja uma unidade especializada criminal, seja uma unidade especializada em juizado, em execução fiscal, ou uma vara de subseção de competência plena, mista. Claro, haverá dificuldades, mas para você reduzir acervo, por exemplo, o que nós vimos no curso do AGE, tem no seu livro, as ferramentas como o FIFO, First In, First Out, né? Isso pode ser aplicado a qualquer vara. O primeiro que entra é o primeiro que sai. O SPT, o Short Process Time,
analisar primeiro os processos que são mais simples, ou que têm um procedimento mais simplificado, para dar logo vazão. No ano passado, o SPT foi muito usado, porque nós pegamos centenas de processos que já estavam há mais de 5 anos em execução fiscal em arquivo provisório, e que era só dar vista ao credor e depois sentenciar pela prescrição intercorrente. Então, com uma medida simples, sentenças padrão, praticamente, nós conseguimos reduzir muito o nosso acervo. Isso e outras tarefas, né? Pode ser aplicado em qualquer unidade, tranquilamente. Vai ter ajustes, evidente, conforme o caso, mas todas as técnicas de gestão que a gente vê no curso do Instituto Haja ou nos livros de gestão judicial que você publicou com o Pedrosa, podem ser aplicados tranquilamente a qualquer unidade. Criminal, mista, plena, juizado, o que for. São ferramentas úteis e que realmente dá para fazer. A minha ideia maior, quando resolvi, né, fazer esse artiguinho aqui, de compartilhar os resultados, é para mostrar justamente que dá para fazer. Né? Tem muito trabalho? Tem muito trabalho. Não se discute isso. Tem pouca gente? Tem pouca gente. Sempre, via de regra, tem pouca gente. Mas também nos falta gestão, nos falta priorizar alguma atividade que seja de maior relevo. Nos falta olhar com cuidado alguns processos, nos falta identificar gargalo, nos falta identificar processos que estão à beira do arquivo, para a gente mandar logo para o arquivo, ou mandar logo para o tribunal, porque teve recurso. Quando você consegue enxugar, tirar essa gordura, você consegue andar mais. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, e ele prossegue para o alvo, e ele pede que se desapegue de todo o pecado e das amarras que tem segurando você, para você poder correr a sua carreira em busca de agradar a Deus. Do mesmo modo que tem muita coisa que nos amarra. Às vezes, as coisas que nos amarram são os apegos a tradicionalismo, ao formalismo, porque a gente fez isso a toda a vida, faz 20 anos, faz 30 anos que eu faço isso desse jeito, e eu vou continuar fazendo desse jeito. Mas, meu amigo, eu quero dizer, se você faz a mesma coisa esse tempo todo, e o resultado é esse, você não pode querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Para ter um resultado diferente, você vai ter que mudar, vai ter que fazer coisas diferentes. Então, dá para fazer mesmo com pouco recurso, mesmo sem tanta gente, mesmo com muito processo, você consegue melhorar o seu rendimento. E, ao final, como a pesquisa que eu fiz com os meus colegas hoje, você vai verificar que você vai ter maior eficiência, ou seja, vai ter um melhor rendimento com menos gasto de energia. No curso também a gente teve uma situação jocosa. Quando o meu filho tinha uns 11 anos de idade, estava lá, vamos lá, filho, você vai lavar a louça. Aí ele, com preguiça, chegou lá, jogou um monte de detergente. Não, filho, não, você não pode jogar um monte de detergente assim, não. Você tem que colocar só o suficiente para tirar. Mas se eu colocar só um pouco, não vai limpar. Limpa sim, você põe o suficiente. Não. Aí ele foi bem devagarzinho, alisando os pratos. Não, meu filho, não. Faça rápido, faça logo, termine logo. Tá. Aí abriu a torneira. Não, filho, a água é cara. O mundo precisa de água. Tem gente no mundo que não tem água. Economize água. Como é que é isso, meu filho? Fazer bem feito,
fazer rápido e gastar pouco. O que você chama disso? Capitalismo. Eu disse, não, meu filho, é eficiência. Isso se chama eficiência. E a gente, às vezes, está preso a padrões de fazer sempre do mesmo jeito. E não vai dar resultado. Eu estava olhando, por exemplo, aqui os números de uma vara. Como eu disse mais cedo, nós temos 4 varas de competência semelhante, ambiental e agrária, que é Belém, Manaus, São Luís e a nossa. A nossa hoje não tem criminal, as outras 3 possuem ainda a competência criminal. Mas eu vi nos números de uma vara, por exemplo, que ela tem 5 vezes mais processos concluídos do que eu. E, evidentemente, eles têm menos sentenças do que eu. E eu tenho 3 vezes maior acervo do que eles. O que na minha análise, eu posso dizer? Que eles estão despachando muito, mas eles não estão indo à frente, eles não estão com processo, eles estão estacionários, eles estão marcando passo, eles não estão indo para frente. Não há impulso do processo que chegue até o final do julgamento. Esses procedimentos de só marcar passo, da vista para cá, vista para ali, refaz, faz isso, aquilo, nós cortamos as portarias de ato redatório, são uma ferramenta muito importante para simplificar e evitar que o processo vá ao juiz para despachar coisas que a lei já diz para fazer, coisas que uma portaria já tem para fazer. Então, a gente para frente, né, Carlinhos? O processo é para frente, o processo é para frente. E aqui, ó, deixa eu te interromper, o Instagram aqui, antes ele até limitava em 1 hora as lives, não sei se isso está acontecendo mais não, mas pode, se ainda tiver, eles cortam já daqui a pouco. Mas é porque o Rafael fez uma pergunta aqui, para você responder aí em 1 minuto. Teve uma gestão mais descentralizada da 5ª Vara para obter esses resultados? O que você me diz? Nós dividimos a unidade em 3 setores, grosso modo. Gabinete de apoio, tem 6 colegas de assessoria direta ao magistrado. Um setor de execuções, onde eu englobo aí toda a execução fiscal e de cumprimento de sentença. E o processo civil, o grupo civil, onde a gente tem as demais ações. E cada setor desses tem autonomia para analisar seus dados, propor medidas, propor soluções. Eles tiram seus próprios relatórios regularmente e eu também tiro e passo para eles, compartilho com eles algumas prioridades, passo para o gabinete, foi concluído tais processos aqui, esses processos foram ajuizados antes de 2018, então estão na meta 2, são ações civis públicas, estão na meta 6, porque são processos de ações coletivas. Então, cada grupo, sim, tem essa autonomia e também o diretor de secretaria não é o oráculo da divindade. Tem unidades que eu sei que, para ir ao juiz, tem que ser através do diretor de secretaria. Coitado desse diretor de secretaria. As coisas não rodam, não dão. A minha equipe, eles, cada um pode falar livremente com o juiz fala livremente com eles, sem ter que passar por mim necessariamente. Algumas coisas, claro, vai ser, mas outras não. O que eles resolverem com o juiz está ótimo, está bem resolvido. Quem sou eu para dizer que é diferente? Mas algumas coisas resolvem comigo mesmo, ou outras coisas resolvem entre eles. Então, essa flexibilidade também reduz o tempo gasto nas comunicações, otimizando o serviço. Não dá para você trabalhar no judiciário sem ser um trabalho descentralizado, sem delegar, saber delegar. Não é delargar, né? Largar o serviço na mão dos outros. É justamente saber delegar, né? Assim funciona. Carlinhos, nós já estamos chegando no fim. Uma mensagem final aí para encerrarmos? Bom, agradeço, né, ao Instituto AJA, a você, ao Pedrosa, toda a equipe, aos colegas que também fizeram, os outros diretores aqui de Rondônia, que são excelentes e sempre compartilham ideias, sempre dão sugestões, mesmo que não seja a sua unidade, mesmo falando do criminal, do juizado, eles compartilham, e essa troca de informações entre as varas é muito importante.
Aos nossos colegas aqui, que são abnegados, tanto os servidores, quanto os estagiários, quanto os prestadores, que muito se dedicam aqui, eles, na verdade, têm dos maiores louros do que eu ou o magistrado, porque a gente, grosso modo, é só quem está ali no volante. Mas o nosso carro, se fosse o carro do Fred Flintstone, são eles que estão com as perninhas batendo o pé para o carro ir para frente, enquanto a gente está só dirigindo. Eles, na verdade, é que fazem o trabalho, carregam o piano com devoção e com louvor. São servidores, pessoas, todos os nossos colaboradores de escola e que correspondem ao chamado e claro, tem sempre ajustes que são importantes, mas eles são maravilhosos. E, sim, eles querem fazer, como a maioria de nós quer fazer diferença, quer ver resultado no seu trabalho. E o resultado vem quando você se empenha, quando você abre e pensa um pouquinho fora da caixa, você consegue. Muitas vezes o nosso problema é que a gente está tão enrolado no trabalho que a gente não consegue pensar e não consegue planejar. A gente está se afogando e, em vez de levantar a cabeça e olhar para ver para onde tem terra, para eu tentar bater os pés e tentar umas braçadinhas para chegar mais perto, não, eu olho para baixo e só vejo o fundo, está fundo, está fundo, eu estou me afogando, e aí o resultado de quem olha para baixo, quem olha para si, é se afogar. Você tem que olhar para fora, meter o nariz para fora d'água, tentar olhar, e é para ali que a gente tem que seguir. E o resultado vem. Né? E o maior prazer e satisfação é ver que a gente tem um bom resultado, não para si, não para o juiz, não para o diretor, não para os colegas, mas sim para a sociedade que vê que o pessoal trabalha, que tem resultado, que a gente faz diferença na vida, no nosso caso, na vida ambiental e agrária aqui em Rondônia. Essa é a maior satisfação. Olha, Carlinhos. Só comentando rapidamente, por isso que eu defendo tanto o ritual de gestão, que eu acho que é o momento que a gente pode parar, sair da trincheira, né? Nós estamos na guerra aí o dia inteiro, para poder assim começar a pensar, raciocinar nosso serviço, ver o que está acontecendo e poder planejar, né, os próximos passos, ainda que o horizonte seja muito curto. Mas eu queria agradecer muitíssimo, viu, Carlinhos, sua presença. Obrigado aí pela contribuição, pelo livro, o e-book que foi feito. E a gente continua, né? Nós aqui do Instituto Ágil, a gente está querendo formar um exército de gestores, viu, Carlinhos? Para botar esse judiciário para frente. E você já está aí alistado nas... Né, como é que fala? No batalhão, no esquadrão nosso, tá bom? Um pilotão lá de soldadinho para compartilhar alguma coisa. O Reginaldo, você conheceu o doutor Reginaldo, que foi juiz lá no Amazonas também, mineiro, também gente boa. Ele foi sargento, ele foi militar, foi também defensor público, e ele dizia: Carlinhos, eu estou aqui, quando você mandar, quando pronto, fogo. Então, é só dizer, pronto, que a gente atira. É por aí mesmo, isso aí, tá bom? Carlinhos, obrigado, grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Abraço a todos, obrigado aí pelos que estão assistindo, que tenha sido, de alguma forma, frutífero para cada um de nós. Grande abraço. Isso, um grande abraço para vocês, a audiência aí, pessoal. E na quarta-feira que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre gestão. Até lá.